Voltando então agora com a nossa aula sobre o julgamento. Então, o julgamento versus os enamorados. No mito grego, Atena ela vai oferecer a Paris até suborno para ela conseguir a maçã de ouro que ela queria. Vênus, a loira da nossa gravura, que está entre as três ali, né? Ela desatou as vestes e revelando os seus encantos, vê que ela tá só com um fiozinho mostrando, né, cobrindo as partes dela, mas ali é como se estivesse caindo o pano. Ela mostra as suas belezas, então ele fica louco, né? E o seu filho Cupido faz sinal para ele voar e acertar com a flecha, com a seta do amor, esse casalzinho, esses pombinhos aí. E ela ganha a maçã de ouro e ele ganha a Helena. Mas o resultado da seta de Eros foram mistos, porque através desse ato, Paris se envolveu no seu mundo, ali teve o que ele queria, porém o mundo dele teve derramamento de sangue e sofrimento, que é o que acontece muito com triângulos amorosos. A gente vê muitos crimes, muitas coisas acontecendo por amar demais, né? Porque tem uma traição, alguma coisa do tipo. Então, o papel de Eros é ambivalente nesse drama aí. A gente pode saciar o desejo de tanto de estar querendo e de possuir aquela pessoa, mas criar um problema maior. A letra hash, então, é a capacidade de iniciar um processo de retificar o yesh, algo, é a fisicalidade da criação, cabeça, início, serenidade. Simbolismo do 20. Ele compara as quitações e os débitos, as consequências e suas ações, e julga a si mesmo a fim de avaliar se a primeira fase de sua evolução está concluída e o que conduzirá ao mundo ou será obrigado a retornar à sua caminhada com o lobo. Então, essa é uma carta muito decisiva, digamos assim, porque é uma carta de karma, né? Então, a palavra julgamento vem do latim decidir, né? Então, vem daí judeu, judaísmo, judá, judicial, júri, juiz, julgar. Também a gente pode ver que essa carta ela tem aí uma relação, né, com as questões antigas do... Olha, vamos lá. De outubro, dia do Halloween, também a relação do Dia de Todos os Mortos, a relação também que os celtas druidas, né, celebravam o Dia do Senhor dos Mortos. Então a gente tem aí a relação dessa palavra com os mortos ressuscitando. Vamos lá. Definição de White significa a realização de um grande trabalho de transformação em resposta ao chamado do supernal, cujas convocações são ouvidas e respondidas de dentro. A ressurreição da tríade da vida humana, pai, mãe e filho. Você pode ver que tem lá pai, mãe e o filho. E o pai e a mãe estão olhando para essa criança. Forças geradoras de vida, uma carta de vida eterna, mudança de posição, renovação e resolução. White mostra intervenção com o objetivo de distinguir o espiritual do material, o significado profundo da forma expressa, da forma expressiva, a palavra viva da letra morta. Tudo é um símbolo, pois tudo procede de uma ideia geradora que está relacionada com a concepção transcendental. Penetração nas profundezas das coisas, Espírito Santo, a inspiração, a comunicação com o Espírito Divino. Então veja que todos estão despojados da humanidade. Agora é o próprio Espírito, é algo mais espiritual. Julgamento, então. O título dessa carta de julgamento liga a narrativa bíblica do juízo final, quando, ao ressoar da trombeta de Miguel, arcanjo Miguel, os justos serão chamados à vida celestial, ao passo que os maus serão lançados para todo sempre no inferno. Ponto importante dessa ressurreição não é os justos serem recompensados com a imortalidade em algum lugar no céu, senão serem redespertados para uma vida
nova e celestial na Terra. Ou seja, a partir do momento em que você, né, aprendeu, entendeu a lição, você reencarna ali, e enquanto os demais, eles vão passar por um período de limbo, digamos assim, antes da reencarnação novamente. Aqui, pela primeira vez, uma figura humana, a que está saindo do túmulo, se vê diante da fonte de iluminação. Então, agora, o luminoso, né, é possível. O sonde é uma forma de comunicação muito mais direta, impressionante e primitiva do que a iluminação, como todos sabemos por experiência própria. Então, assim, os seres, eles conseguem ter uma experiência divina quando a gente entra em contato com a música. Pode ver que todos os lugares que tem, antes de uma evocação ou invocação do seu Deus, etc., tem uma música. A música de qualquer espécie liga o mundo interno ao externo de maneira mística. Incita-nos à ação ou abranda o peito selvagem. Coloca o espírito desordenado em harmonia com o universo. Ou despedaça vidros, estimula plantas a crescerem e faz que regridam e pereçam. Como se a Mãe Terra, tendo expelido a figura que se ergue do seu ventre, ainda se contorcesse em convulsivo trabalho de parto, com o nascimento por vir. Então, gente, aí é esse processo realmente, né, de despertar da consciência, que a gente está falando tanto, que o planeta está passando. Então, o anjo representa a parte divina que o homem, ao encarnar-se na matéria, deixou no plano divino. Ele é representado como uma figura humana, porque durante sua encarnação, esse é a necessidade de se rever e refletir sua imagem. A trombeta simboliza as vibrações que despertam a consciência adormecida, para fazer com que o homem seja o fruto de nossos atos e suas repercussões inevitáveis. Então, assim, é para ele refletir sobre o que ele está criando no karma dele. Os dois personagens de frente representam a humanidade masculina e feminina e o seu estado de consciência simbolizado pela terceira pessoa a quem contemplam. O objetivo da cruz vermelha na bandeira branca é mostrar que o caminho para a ascensão espiritual é pela conciliação dos opostos. Então, eu tenho que integrar o meu lado luz e sombra para que eu possa iluminar. A denominação julgamento foi dada à carta não no sentido de justiça, mas no sentido de comparação e avaliação do ser humano por seu próprio mental. Todas as figuras expressam em sua atitude assombro, adoração e êxtase. É a carta que registra a consecução do grande trabalho de transformação em resposta aos apelos do Supremo, apelos ouvidos e respondidos no íntimo. Pode simbolizar karma, princípio que as ações produzem, recompensa ou punição. Então, é uma carta de reflexão, de passar régua, digamos assim. Depois de tudo, o que se é recebido, né? E não é um evento específico apocalíptico, é sempre, é um ciclo na nossa vida. Tem a hora que a gente gera o karma, tem a hora que a gente recebe o que a gente plantou. Então, é isso que acontece na carta do julgamento. É na hora H, quando chega a conta daquilo que a gente fez.